Boa tarde. Finalmente vamos começar o nosso JBR Talks, nosso terceiro painel, com convidados muito especiais. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do JBR Talks, um projeto do Jornal de Brasília que nasceu do desejo de transformar conteúdo em presença, e presença em transformação real. Hoje, este palco recebe mais do que uma conversa, recebe um chamado para olhar a cultura não apenas como um entretenimento, mas como infraestrutura de impacto. Não é exagero. Estamos falando de cultura como tecnologia social capaz de regenerar o país e as conexões humanas que sustentam nossa existência. Vivemos num país onde mais de 20 milhões de pessoas enfrentaram a fome nos últimos anos. Mas também vivemos num país onde a música sempre foi forma de resistência, de denúncia e de cura. E o que mudou agora? É que, pela primeira vez, essa potência simbólica está ganhando estrutura institucional. O Instituto Fome de Música nasceu para virar a chave, da emergência à permanência, do improviso à política pública, do palco à política de Estado. E ninguém melhor para nos ajudar a expandir essa visão do que os convidados que agora eu vou convidar aqui ao palco. Ela é idealizadora de programas que devolveram dignidade e autonomia a alimentar a centenas de milhares de famílias. Representa a potência da política pública feita com propósito. A primeira-dama do Distrito Federal, Maiara Noronha. Ele que é diretor de sustentabilidade do Big Box e mentor de oratória. Um comunicador que entende o papel da palavra na construção de futuros mais justos, conscientes e possíveis. Pedro Elô, vem pra cá! Ele é empreendedor social, fundador da marca Seja e vice-presidente do Instituto Fome de Música, um dos maiores articuladores do país quando o assunto é mobilização do bem com método, presença e alma. Eduardo Roque, vem pra cá! E ele... O idealizador disso tudo, o idealizador do Instituto Fome de Música, diretor de sustentabilidade do Na Praia Festival, e um dos nomes que vem revolucionando o papel do entretenimento como plataforma de impacto social. Edu Azambuja! Claro, para conduzir essa conversa com a costumeira escuta ativa, inteligência estratégica e sensibilidade profunda, convido a Paula Reis, gerente regional da Ancham Brasil em Brasília e Goiânia, nossa parceira essencial nessa jornada. Pessoal, o palco é de vocês. Ei, que bom, mais uma vez, juntos. Obrigada aqui pela presença de todos. Estamos muito felizes, estamos aqui com o Sebrae, não é isso, Edu? Exatamente, queria agradecer também, primeiramente, o pessoal aqui que está aqui assistindo ao vivo, o pessoal do Sebrae Nacional, fizeram um grande tour com a gente, uma grande parceria aí também de anos e vieram nos prestigiar aí. Agradeço. Muito legal. Então, obrigada, gente, pela presença. Mais uma edição do JBR Talks, com o maior prazer. Agradeço mais uma vez, Fernanda, pelo convite, o Jornal de Brasília, parabéns por esse projeto que estamos caminhando aí durante todo o período de festival do Na Praia. E hoje a gente está falando aí de um tema muito urgente e inspirador, que é como que a cultura, especialmente a música, pode ser ferramenta de transformação social permanente, né? E essa conversa, ela nasce aí junto com o Instituto Fome de Música, né, que é uma iniciativa que acontece aqui no Na Praia Festival e que se consolida como um plano nacional
para combater a fome com base em cultura, articulação social e políticas públicas transformadoras. Esse é um encontro que a gente está falando aí, basicamente, de 3 ODSs, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é a ODS 1, Erradicação da Pobreza, a ODS 2, que é o Fome Zero e Agricultura Sustentável, e a ODS 10, que é a Redução das Desigualdades. Então, também para complementar aqui, e também trazer como plano de fundo aqui, né, um plano de fundo para a nossa discussão hoje, eu tenho reforçado isso em todos os nossos bate-papos, que é a nossa pesquisa da AmCham, né, que a gente faz um panorama de sustentabilidade todos os anos, e agora em 2025 a gente teve aí em torno de 400 executivos respondentes, que representaram aí, né, desses 400, 58% eram de lideranças, e eles falam que 76% das empresas já adotam práticas sustentáveis, sendo que 58% deles declaram que o maior desafio é ainda mostrar o retorno financeiro dessas ações. Então, aqui é muito para a gente trazer aqui esses dados como pano de fundo para a nossa discussão de hoje. Muito bem. Para começar, eu queria que o Edu, vamos começar com o Edu, para ele explicar para a gente um pouquinho sobre o projeto, o Instituto, né, como que está funcionando, como que ele trouxe como que foi esse insight, né, de trazer para o Festival de Música, combate à fome, né? Como que você teve, né? Foi toda essa criatividade e como tem funcionado hoje? Explica pra gente um pouquinho do projeto, Edu. Com certeza. Primeiro, queria agradecer, né, vocês, queria agradecer você, Paulo, queria agradecer a AmCham, Jornal de Brasília, Maiara, aqui por ter topado, todos os parceiros aqui, Eduardo, Pedro, todos vocês aqui que estão nos assistindo, para quem está nos assistindo na internet também. O Fome de Música iniciou como um projeto durante a pandemia. Vocês devem recordar, todos nós ficamos trancados em casa durante aquele lockdown e era um momento onde a gente, produtor de evento, não tinha como a gente fazer shows, mas a gente podia ajudar as pessoas que mais precisavam. Então, a gente foi o primeiro a colocar aquele QR Code, né, na tela para doação. Vocês devem ter acompanhado isso. E eu lembro que depois, enfim, eu vou falar aqui, hein? Vou prometer igual no último, eu vou falar. Fique à vontade, é para falar. Depois, aquilo ali, em certas lives, acabou virando uma coisa assim de divulgação de venda de carro. Teve um momento que eu lembro que algumas lives tinham mais QR Code na tela do que artista. Mas o nosso se manteve fiel à arrecadação de alimento. Então, tudo que a gente arrecadou, que foi praticamente 8 milhões de reais durante a época da pandemia, porque não podia fazer um na praia como esse, mas as lives eram praticamente o line-up do Na Praia para as pessoas que estavam em casa, né, assistindo os shows. A gente arrecadou praticamente 8 milhões de reais, compramos tudo e distribuímos de alimentos em todos os estados do país. Então, era uma ação super simples, né, onde a gente pedia para as pessoas doar durante as lives. A gente tinha 2 parceiros de distribuição, que até hoje são parceiros nossos, que é o Rotary e o Mesa Brasil. E aí, quando terminou, né, a pandemia, a gente prometeu, né, voltar durante os nossos shows, durante os nossos empreendimentos, com um projeto que eu acredito que está dando super certo por conta da simplicidade dele, né? Que é adicionar R$1, né, a cada convite. Então, no Na Praia, no ano passado, a gente teve aproximadamente 350 mil pessoas, a gente teve 350 mil reais. Ninguém vai deixar de comprar o ingresso porque custa 100, agora custa 101, porque custa 50, agora custa 51, porque custa 200, 201. Não impacta ticket médio de nenhuma produtora. E de um em um, imagina quantos milhões que a gente não vai conseguir fazer e quantas pessoas a gente não vai conseguir ajudar, né? Legal. Só para explicar um pouquinho, Edu, como que é o direcionamento disso, né, desses recursos, como que é o pós isso? Perfeito. Durante a pandemia, a gente fez junto com o pessoal do Mesa Brasil, a gente seguiu o mapa da fome do IBGE. E a gente tem uma articulação com os artistas, porque, por exemplo, você imagina você um artista da Bahia, como Léo Santana, foi um grande parceiro nosso, dentre tantos e tantos outros, e eles queriam que a arrecadação ficasse para os estados dele. Então, a gente sempre faz assim, fechando a parceria com o Fome de Música,
você diz para onde você quer, seja no Nordeste, em São Paulo, no Rio de Janeiro, eu quero você tem direito a 30% de indicação do próprio artista, da própria produtora, para ficar no estado que a gente acha que é super justo, e aí o resto a gente distribui dentro de um critério, né, seguindo, né, o mapa da fome, quem precisa mais, né, a gente não sabe quem passa fome na ponta, mas a gente tem uma grande capacidade de articulação para arrecadar alimentos. Muito legal. E falando do mapa da fome, agora no dia 28 de julho foi anunciado, né, uma vitória para o Brasil, que a gente sai do mapa da fome pela ONU, né, reduzindo a insegurança alimentar em menos de 2,5% da população brasileira. Então, esse é um sinal de políticas públicas eficazes, combinadas com articulação social, entidades privadas, né, terceiro setor. E aí eu queria perguntar aqui para o Roque, né, diante desse cenário Ó, as araras nos abençoando, né, diante desse cenário da gente saindo do mapa da fome, o que você acredita que ainda precisa ser feito para que a cultura deixe de ser tratada como apoio e passe a ser considerada como um vetor estratégico na consolidação de políticas públicas permanentes no combate à fome? Bom, eu acho que tá todo mundo me ouvindo? Bom, tá me ouvindo? Eu acho que sim, porque né? Tá meio baixo. Aí agora sim. Foi. Bom, acredito que o principal é a gente, de fato, internalizar que a cultura ela não é de curto, médio prazo. Ela é uma coisa que deve ser enraizada no longo prazo. Você falou no dia 28, é um dado que deve se comemorar, inevitavelmente, indiscutivelmente. No entanto, exige cautela. Porque, normalmente, o que a gente faz quando a gente conquista algo? A gente relaxa. A gente passa a não ter aquilo como prioridade. E esse é o problema. Quando a gente enxerga tanto a fome, ou até mesmo o quesito da cultura, que foi sua pergunta, quando a gente enxerga isso como algo paliativo e algo temporário, é aí que mora o perigo. A cultura, ela comunica onde a voz técnica não chega. Então, ela é capaz de fazer a pessoa criar uma identidade. Uma pessoa com identidade, ela vira uma pessoa pulsante. Uma pessoa pulsante é uma pessoa que transforma. E assim começa, na raiz que foi implantada dentro da cultura. Então, acredito que a gente precise, respondendo a sua pergunta, parar de ver a cultura como algo temporário e principalmente como algo político. Cultura é muito maior que político. E, claro, exige a união dos fatores público, privado, todos nós, mas ela é muito maior que isso. E enquanto a gente enxergar isso como algo político e algo temporário, a gente vai continuar comemorando, tendo que correr atrás, comemorando, correr atrás. É manter. Alcançamos? Legal. Vamos agora tentar melhorar ainda mais esse número, baixar ainda mais. Perfeito, que aí é a nossa continuidade das políticas públicas. Exatamente. Que aí eu venho aqui para nossa primeira dama, né? Que a gente sabe que você participou de campanhas como Solidariedade Salva, que mobilizaram aí mais de 150 mil famílias com acesso à alimentação básica. E hoje tem programas como Cartão Prato Cheio e o DF Social. E a política, né, combate à fome no Distrito Federal ganhou novos contornos de estrutura, né, nessa continuidade. No momento em que o Brasil, né, ele está aí começando a ter esses resultados, colhendo esses resultados positivos, né, e através dessas ações, né, que a gente acaba tendo nos distritos e estados, como garantir que esses programas não recuem, né? E mais ainda, como conectá-los de forma estruturada às redes comunitárias, aos festivais, os movimentos culturais, para a gente conseguir ampliar cada vez mais esse alcance, para que a gente não recue, né, nessas ações. Bom, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. E, de fato, eu poderia falar aqui sobre políticas públicas, mas o meu anseio aqui é falar exatamente sobre essa junção, música, cultura, entretenimento e a fome. Então, eu vou tentar me restringir aqui, não falar das políticas públicas em si, mas falar desse movimento Solidariedade Salva, que também surgiu na pandemia. Na época, a gente falava assim, vacina salva. E eu falei, mas solidariedade também salva. E por que a gente começou a falar de solidariedade salva naquela época, assim que começou a pandemia? Porque bem naquela época eu me tornei secretária de Estado. E quando eu entrei, botei meu pé dentro da secretaria, existia uma fila de 6 mil pessoas aguardando cesta básica, com fome. Mercado estava funcionando, mas ninguém podia aglomerar, não podia ir a um órgão público solicitar, não podia nada acontecer. E não existia a cesta básica para entregar. E aí, naquela época, existe uma resistência. Não aceitamos uma primeira-dama fazendo o primeiro damismo. Então, solucione o problema,
mas eu não sei como. E naquele momento só existia uma possibilidade, porque não existia, quando você vai para o governo, existe um sistema burocrático que você tem que cumprir obrigatoriamente. E naquele momento, a única coisa que me veio na cabeça foi bater a porta de empresários e falar, preciso de 6.000 cestas básicas. Consegui em poucas horas, no dia seguinte, movimentei todo o corpo de bombeiro, polícia militar, todos os carros, para a gente conseguir ir para todas as regiões do Distrito Federal e fazer as entregas. Então, em menos de 24 horas, a gente conseguiu entregar. E aí, quando tudo foi voltando ao normal, os eventos foram voltando, a gente foi aproximando cada vez mais e tendo a ideia de bater a porta dos grandes festivais, dos eventos esportivos, de tudo que acontecia. E aí, batemos a porta, por exemplo, Na Praia, da R2. Ele falou, a gente precisa fazer essa junção para a gente conseguir cada vez mais adentrar a casa das pessoas ajudando. E fui explicar para eles o que era o Solidariedade Salva. É um projeto incrível que, na verdade, a gente usa da meia entrada social e, através dessa meia entrada social, a gente... como é que eu posso definir para vocês? A gente facilita a diversão das pessoas. Então, muitas optam por pagar menos. E, ao pagar menos, ao democratizar o acesso aos eventos, ela tem a possibilidade de salvar uma família da fome. Você se diverte, você paga menos e você salva uma família. E de lá para cá, antes de ir para o evento, eu fui lá pesquisar no ChatGPT. Falei, ChatGPT, me diga o que você acha do Solidariedade Salva do Distrito Federal. E uma resposta que eu achei super bacana que ele trouxe para mim, falou assim, o Solidariedade Salva é o primeiro programa regional do Brasil a conectar entretenimento, eventos culturais e o poder público e a sociedade civil. Então, assim, eu senti um orgulho muito grande ao ler essa resposta. De lá para cá, a gente vem observando que o Brasil vem avançando nesse movimento. E aí, também, fazendo essa pesquisa, eu vi que a Taylor Swift, ela, em 2024, em junho de 2024, ela começou a encabeçar também esse movimento. Nos shows dela, ela mesma faz arrecadação como uma forma de impulsionar os frequentadores dos eventos a doarem também. Então, quando a gente fala do que a gente pode fazer para que isso de fato vire uma cultura e que a gente não recue nunca mais nessa empatia, no olhar para o lado, no se divertir e salvar uma família. É exatamente enraizando, é trazendo para o lado cultural, é mostrando que a sua vida faz a diferença na vida de uma outra pessoa. E no que se refere à política pública, esse programa surgiu em 2020, mas em 2024 eu resolvi trabalhar perante os órgãos públicos, perante o governo do Distrito Federal, para colocar no calendário oficial, para que esse movimento seja encarado exatamente como uma política pública permanente. Então, vindo uma próxima gestão, ele pode até mudar a nomenclatura, mudar uma forma, reestruturar, mas fica enraizado no calendário a importância de você ter movimentos que façam essa junção. E hoje, como primeira-dama, eu tenho essa obrigatoriedade de agir perante o poder público, perante a sociedade civil, mas de braços dados com o empresariado, porque eu entendo e sempre defendi que é impossível você pensar numa prosperidade de uma região, de um país, se o empresariado não estiver andando exatamente de braços dados. Porque é quem gera emprego, é quem traz entretenimento. Então, assim, olha para Brasília. Eu sou suspeita para falar, mas dos últimos anos para cá, a gente vem observando que Brasília não fica um final de semana sem grandes eventos. A Secretaria de Turismo trouxe uma informação que é de arrepiar. Então, os hotéis do Distrito Federal estão lotados, principalmente da Esplanada e do Eixo Monumental, estão todos lotados todos os finais de semana. Então, assim, algo que a maioria de nós sabe disso, né? Quantos de nós, dava final de semana, a gente pensava, para onde a gente vai? Vou buscar passagem aqui para perto, vou fazer isso, vou fazer aquilo, ou programa uma passagem para daqui a 6 meses, para ir para não sei onde, no final de semana, porque Brasília era visto como um lugar parado. E hoje não. Então, ser palco de grandes eventos, atrair os olhos de todos os estados brasileiros para cá através de um grande evento, e através desse grande evento arrecadar toneladas de alimentos, e essas toneladas chegar na mesa de quem mais precisa, é realmente gratificante. Então, eu estou aqui nesse evento para prestar, né, essa informação e, ao mesmo tempo, firmar aqui, apertar um pouquinho mais os braços, né, agradecer. Nós temos aí um movimento que vai vir, uma festa simbólica que vem aí com os estudantes da Escola Militar, aqui no espaço Na Praia, que arrecadaram toneladas de alimentos. Então, assim, poderia ficar horas aqui, tenho que me restringir, mas basicamente é isso que eu gostaria de falar. Muito legal. E parabéns pela iniciativa, né? Eu acho que enxergar os problemas e atuar em cima deles, né?
A gente não ficar, né, terceirizando os problemas que a gente tem, né? Muito bem, parabéns. Pedro, eu queria antes te contextualizar aqui um dado que eu acho que é super legal, que quando a gente fez essa pesquisa, né, com as empresas da AmCham, 87% delas, né, que já são aí maduras em pautas de sustentabilidade, elas perceberam o impacto positivo em reputação e imagem, trazendo mais ações sustentáveis para dentro da empresa. E lá no Big Box, você instalou o selo Lixo Zero. Primeiro, eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho do que é esse projeto, como que ele tem funcionado, e o que você ainda percebe que impede das empresas integrarem, né, o impacto social como o combate à fome às estratégias da empresa. Obrigado, Paula. Obrigado a todos que estão aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Edu, pelo convite. Pessoal, eu sempre me incomodei muito com pessoas pedindo esmola na rua, moradores de rua. Eu sempre me cobrava muito de tentar salvar o mundo quando eu era criança. Eu não sabia por quê, mas eu tinha essa cobrança. Quando eu entrei lá no Big Box em 2019, eu descobri que a gente emitia de resíduos 500 toneladas por mês. E a maioria desses resíduos iam para o aterro sanitário, que é basicamente você enterrar comida, junto com outros tipos de resíduos. Então eu me chateei muito com isso e me lembrei dessa minha autocobrança de tentar acabar com essa fome no mundo, ver ali, de repente, vários supermercados, e do lado de um supermercado tem alguém pedindo comida. Isso nunca para mim fez sentido e eu decidi então implantar uma gestão de resíduos ali e pelo menos o que fosse comida dessas 500 toneladas que fossem para pessoas que pudessem se alimentar delas. Então a gente começou a fazer o projeto começando com uma só palavra chamada separação. Se você separa o lixo, aquilo que é lixo não é mais lixo, porque não está misturado. Então a gente começou a entender que dessas 500 toneladas, tinham 20 toneladas de comida ainda passíveis de serem consumidas. Então ali a gente começou com a primeira fase, que foi a doação do que dá para ainda as pessoas terem de alimento. Então a gente ainda faz essa doação de 20 toneladas. A gente hoje faz a separação de grande parte também dessas 500 toneladas, são papelão e plástico, onde a gente revende para a indústria de reciclagem, e aí já é mais uma verba que os empresários vão querer saber, que é você pode vender o seu papelão prensado dos produtos que você compra, caso você tenha. Então essa é a primeira fonte de renda da economia circular. Assim, é interessante saber que essa área da sustentabilidade ela pode ser uma área para gerar negócio para você. E o primeiro negócio que a gente viu foi exatamente os recicláveis. Depois a gente começou a separar o que é lixo de banheiro, que é o rejeito, desse resto, e aí só o lixo de banheiro, que é o que a gente chama de rejeito, ele vai para o aterro sanitário. Então pensa que hoje, por exemplo, das 500 toneladas que iam tudo para o aterro, hoje apenas 9 a 8% vai. Eu tenho os recicláveis sendo vendidos, eu tenho as comidas ainda passíveis de serem consumidas, sendo consumidas através de doações, e eu tenho as comidas que já venceram, sendo transformadas em adubo. Com esse adubo, eu tenho pequenos parceiros que são agricultores que usam esse adubo e replantam vegetais, e o vegetal eu recompro e revendo na minha loja. Eu sempre falo que é o alface gera mais alface. É só você não jogar ele no lixo. Ele vai virar adubo e vai adubar outros pés de alface. Ele vai se retroadubar. Então, essa ideia da economia circular, eu sempre fui muito apaixonado nela. Quando a gente chegou lá, a gente conseguiu implantar. Eu acredito, Paulo, que para fazer isso com verdade, primeiro é você fazer não para mostrar para os outros. Fazer porque é minimamente muito mais inteligente alguém se alimentar daquela comida do que ela ir para o lixo. Acho que isso é o básico do básico. E o segundo lugar é você saber que mesmo você fazendo isso de forma genuína, ou seja, para que a gente de fato possa ajudar pessoas, você pode também fazer bom uso daquilo para você trazer mais clientes, se diferenciar do mercado, como por exemplo a gente fez, sendo a única marca lixo zero do país. Então, isso é uma estratégia de marketing que veio junta com a sustentabilidade. Então, a gente com certeza adquire muitos clientes que preferem o Big Box porque sabem que a gente tem um propósito nesse aspecto. Então, para fazer com verdade, uma outra sacada, separe o seu lixo em casa. Então, quem é empresário, mas nem só quem é empresário, qualquer pessoa que reclama que a rua está suja, começa separando o lixo em casa. Quando você separar os recicláveis, plásticos, papéis, papelão, vidro, lata,
tudo aquilo ali que for lá para a lixeira lá de fora e os catadores catarem, eles vão poder vender esse reciclável, eles vão ganhar dinheiro com o seu reciclável e vai ser bom para eles continuarem catando, para eles continuarem limpando as cidades que a gente usa. Então, quando você começa a pensar de forma mais sistêmica, você vê que o que você faz tem um apoio, né? Isso vai dar uma ajuda para o outro, mas vai ser bom para o próprio empresário, porque a rua vai estar limpa para ele poder vender. E junto a isso, eu acho que a gente também não pode só terceirizar a responsabilidade da fome para os políticos e para a área pública. Acho que é um problema muito complexo e muito sistemático para a gente terceirizar para o governo. Se cada um fizer a sua parte e tentar desperdiçar menos, separar o seu lixo, se você puder, por exemplo, lá em casa, eu transformo em adubo os alimentos que a gente não consome. Então, eu transformo em adubo. Com adubo, eu já faço essa adubação. Eu tenho 3 pés lá em casa, porque eu moro num apartamento. Então, eu tenho pé de limão, pé de tomate e um manjericão. Então, eu faço ali minha própria economia circular, porque, pô, se eu prego isso, como é que eu não vou fazer isso em casa? Então, é muito importante que a gente faça isso por nós, depois a gente começa a mostrar e que não façamos só para o tal do greenwashing, que é fazer só para mostrar, e na verdade quando você entra lá na empresa não tem nada de sustentabilidade. Então fazer com verdade é fazer porque a gente sabe que é o certo. Muito legal. Exemplo arrasta, né? Eu acho que é isso. Fica à vontade. Não, eu queria até aproveitar, Pedro, para falar exatamente isso, que nós temos também um movimento que é... Como é que é, Thalita? Sustentabilidade salva. E esse programa me fez conhecer uma história de vários catadores. Então, isso que ele falou é muito real. O seu lixo pode representar para uma família uma renda aproximada de R$3.000. Então, vários catadores vão lá no lixão, fica catando lixo. E a média salarial deles, que eles conseguem com isso, é de R$3.000. Então, se a gente fizer essa seleçãozinha no nosso lixo, a gente vai alavancar o nosso país. E ele falando aqui, eu tenho certeza que muitos de vocês ficaram imaginando que nossa, é verdade, um alface vira um alface. Então, aquele alface que eu vou jogar fora, eu poderia colocar lá na minha hortinha também. E aí eu fiquei pensando isso, porque eu já sou daquela que eu prego, né, esse movimento, mas nunca tinha feito dentro da minha casa. Então, já deu um alerta. E por isso é tão importante a gente ter eventos, momentos como esse, para a gente trocar essa informação e acender esses pequenos alertas. E aí, através também, eu esqueci de falar aqui sobre a importância de girar a economia. Então, quando a gente fala da entrega dos alimentos num grande evento, a gente incentiva também a compra do alimento. E aí, ao gerar a compra do alimento, você fortalece o mercado, que fortalece a geração de emprego, de renda, de tributação, que vai voltar para a população numa melhoria de um transporte público, calçado e por aí vai. Então, não é só a entrega de um alimento pagando menos. É tudo que está envolvido, tudo que está ao redor. É muita comunidade. A gente está falando muito de comunidade hoje. Claro. Eu tenho sempre... Só um minutinho, Roque. Eu tenho em todas as nossas edições, eu tenho trazido uma palavra-chave, né? A nossa primeira edição foi propósito, a segunda foi empatia e hoje a gente está com comunidade. Eu acho que é isso. Fica à vontade. É uma ótima palavra e até porque é interessante disso tudo que a gente está falando é que a gente tem aqui ideias do setor privado, setor público, não importa de qual seja a origem, mas que sempre o fundamental vai ser a pessoa que está do outro lado. Isso significa todos nós, o pessoal que está assistindo a gente aqui, está assistindo a gente em casa, seja ao escolher um mercado que tem responsabilidade social, seja ao ir em eventos que incentivem políticas de acessibilidade, de sustentabilidade e realmente buscar potencializar isso. Porque quando a população entender realmente a importância disso, vai deixar de ser um diferencial que as empresas sejam legais e incríveis, como são os casos que a gente está aqui discutindo. Vai ser obrigado, porque todo mundo está cobrando isso. Então, isso é legal ter a iniciativa, mas principalmente para que as pessoas usem isso e incentivem diretamente para que mais pessoas possam ir tendo essa ideia. Maravilha. Roque, eu vou fazer uma pergunta. Eu ia passar para o Edu, mas já que você está falando, vamos seguir com você. Nessa. Eu queria que você contasse primeiro para a gente sobre o projeto Seja, como que ele funciona, o que é, como que ele, né, da onde surgiu, enfim, e como que você, né, como que transformar projetos viáveis como esse que é o Seja. Bom, a Seja é uma marca sem fins lucrativos, 100% do que for lucro dela é destinado direto à doação.
Felizmente, hoje a gente está na linha de frente. Isso quer dizer que a gente não só conecta e articula empresários e setor público junto a pessoas que precisam, mas a gente está dentro da comunidade diariamente, tanto pela Seja quanto pelo Fome de Música. Inclusive, a camisa do Fome de Música quem faz é a Seja. Então, você adquire o produto e tudo vira doação. Mas a ideia da Seja não é necessariamente você comprar a Seja. É justamente assim como vários exemplos que a gente está dando aqui, uma sementinha, plantar uma sementinha de que é possível fazer um consumo consciente. É possível você ser empresário e ter responsabilidade social. Isso desmistifica dois lados. O primeiro, que o empresário acha que ele tem que pensar só no dinheiro, e o outro lado, que acha que o empresário só pensa em dinheiro. Então, esses dois lados a gente precisa desconstruir e ver que só quando a gente consegue unir tudo isso é que a gente realmente constrói. A Seja vem disso. Numa breve história, eu sofri um acidente no meio da pandemia e eu estava sem os movimentos, do pescoço para baixo, e não sabia ainda se ia voltar a andar ou não, mas eu não sabia o que tinha acontecido, minha memória não lembrava, mas eu sabia que eu estava vivo e eu era muito grato por aquilo ali, até porque eu tinha um pai e uma mãe cuidando de mim e estava sendo bem alimentado no meio de uma pandemia que eu sei que não estava nada fácil porque a gente estava trabalhando. Então ali eu comecei a pensar que algo mais precisava ser feito, não só dentro do assistencialismo, mas a gente precisava se juntar mais para, como o próprio exemplo que a Mayara trouxe, do legado. Não importa se outra pessoa vai dar continuidade ou vai mudar o nome para pegar mérito próprio, porque o impacto ele vai ser imensurável. Então a Seja é como essa sementinha. Felizmente, a Seja é tanto essa semente que todos nós que estamos aqui no palco, eu já trabalhei individualmente em conjunto em ações sociais. E isso mostra que essas pessoas estão cada vez mais se dando a mão. Não existe concorrência em quem quer transformar o mundo. Eu transformo mais que você. Quem liga para esse tipo de concorrência é quem está fazendo para aparecer, que não é o nosso caso. E por isso é cada vez mais importante ter esse tipo de encontro, para que a gente possa mostrar que é possível. A gente pode se dar a mão, a gente pode evoluir todo mundo junto. E quando eu falo todo mundo, não é só a gente. É o mundo todo mesmo, impactando. Vou dar um breve exemplo da importância da cultura no próprio Fome de Música, de que cultura é muito mais do que a gente hoje vê no discurso, né? Ela não é um gasto, ela é um investimento. E as pessoas têm muita dificuldade na sustentabilidade como todo, assim como na cultura, ver isso como um investimento, porque não vê o retorno diretamente financeiro. Hoje tem como as formas que vocês falaram, mas ainda assim é um valor muito mais sentimental do que de fato você conseguir quantificar, né? A gente faz uma ação que é muito incrível, a gente vai dentro da comunidade, busca crianças e leva para dentro dos eventos da R2. E um dos eventos era no estádio. Eu lembro que uma criança, quando a gente chegou lá no estádio, pegou a grama e começou a chorar. E aí eu fiquei desesperado. Falei, pô, o que aconteceu? Ela, pô, tio Duda, eu tô levando a grama para guardar para minha mãe, para mostrar onde é que eu tava. E aí, aquela hora eu já me emocionei. Quando eu encontrei o Edu, a gente se emocionou, se abraçou, fica arrepiado só de falar. E isso, para mim, é o melhor exemplo de que cultura é muito além de entretenimento, é transformação de vida. Você dá acesso ao que muitas vezes a pessoa não tinha, não conseguia visualizar e achar que era pertencente ali. É você trazer esse sentimento de pertencimento às pessoas, sabe? E acho, inclusive, que o caminho para a gente continuar transformando é dar cada vez mais voz ativa a pessoas que estão ali atuando, seja artistas populares, seja líderes populares dentro da periferia, que muitas vezes faz o que o Estado não consegue chegar. Muitas vezes a gente não consegue alcançar, mas eles estão ali fazendo. Então a gente unir cada vez mais, continuar unindo, seja através do órgão. A Mayara é um ótimo exemplo disso. Ela é tanto órgão público quanto privado. Ela é empresária e está como primeira-dama. Mostrar que isso é possível. Mostrar que não precisam ser duas coisas segregadas. Muito pelo contrário. A gente, quando se une, o resultado não é para a gente, é para a população. Maravilha. Somos uma só comunidade, no fim das contas, né? Então, se a gente não se ajuda, todo mundo sai prejudicado, né? Edu, eu queria que você contasse pra gente como que um evento de entretenimento, como o Festival na Praia, pode ser um agente de transformação real e como que essa visão evolui agora com a criação do Instituto Fome de Música. Perfeito. O Na Praia é o maior arrecadador, distribuidor de alimentos enquanto evento do país. No nosso modelo de negócio, quando começou lá atrás, desde 2015, a gente viu que a gente tinha uma capacidade muito grande de arrecadar alimentos, né? A gente não sabe quem passa fome na ponta, por isso que a gente faz parcerias, né, junto com a Mayara, que entende, né, sabe, o Duda entende quem está passando fome lá na ponta, mas a gente tem uma capacidade enorme de arrecadar alimentos, porque passam diversos artistas durante o período do Na Praia, passam muitas pessoas, 300, 400 mil pessoas, e o Na Praia é um dos nossos eventos.
Então a gente observou, cara, a gente tem uma capacidade muito grande de arrecadar. E a ideia do Fome de Música, pela simplicidade, e agora eu vou bater na porta de um por um dos artistas, porque o Instituto Fome de Música, eu me organizei justamente para isso. Eu não queria bater na porta de grandes artistas falando que a gente é um projeto. Eu queria bater na porta como um instituto organizado, né, como um instituto que tem a ambiciosa, o ambicioso objetivo de acabar com a fome no país, e eu acredito realmente nisso. Né, o Brasil sai do mapa da fome, da fome extrema, né? E aí eu acho que tem muito da participação do setor de eventos nisso, né? A Maiara tem um exemplo muito bacana de bater na porta em diversos produtores de evento. Eu também vou bater na porta com o Instituto Fome de Música, e não só dos eventos, porque a gente tem hoje o Fome de Música no Mané Mercado. É uma ideia super simples. Então, aquele cover artístico onde você vai e tem uma música tocando que custa R$ 7, agora no Mané Mercado é 8. Então, 7 vai para a música e 1 vai para a fome. Com isso, a gente aumentou a taxa de engajamento das pessoas que doam. Porque quando a pessoa pede para que não quer pagar o cover artístico, o garçom ainda vai ali, faz um pix. Você sabia que esse realzinho está indo para a fome? Só no Mané Mercado dá R$ 20 mil por mês, eu tenho 240 mil no ano. E aí, com isso, a gente tem 2 grandes parceiros que a gente tem parceria recorrente. Todo mês a gente doa para a Rede Feminina de Combate ao Câncer e para a Abrace, que é uma instituição que cuida de crianças com câncer. Já fiz um mapeamento no Distrito Federal, tem aproximadamente 536 bares com música ao vivo. E eu vou agora bater na porta de um por um, porque, mais uma vez, ninguém vai deixar de pagar o cover porque aumentou R$ 1, ninguém vai deixar de ir para o show. Eu quero estar falando agora, eu vou chamar o nosso parceiro, né, Bernardo do Estádio, né, pô, vamos botar no jogo do Vasco isso, no jogo do Flamengo, né, quem conheceu os grandes clubes de futebol, a gente pode estar indo para teatro, né, por que não? Marcas, porra, não precisa ser R$ 1, às vezes me dá 1 centavo a cada Heineken, né, vendida, a cada cerveja vendida, né, no estádio mesmo, vai ter um show internacional, vai ter o Bruno Mars, $1, meu mano. Né? Então, eu acho que é isso, né? Usando a palavra que a gente está instituindo aqui como a principal de comunidade, é fazer essa coisa da comunidade funcionar, é fazer parcerias, é isso que a gente está fazendo aqui hoje, é isso que a gente está fazendo aqui agora. Maravilha. E eu queria trazer exatamente isso aqui para a Maiara, né? Que a gente tem falado muito dessas parcerias, né? De reunir, fazer essa união, né? Que a união faz a força, né? Como que você acha que a gente consegue manter as políticas públicas cada vez mais conectadas com toda essa rede, né? Como fortalecer cada vez mais, onde a gente às vezes não está olhando, que a gente às vezes precisa ter esse foco de futuro, né, e unir cada vez mais, né? Às vezes eu sinto que às vezes a gente tem um pouco de ações isoladas, sendo que a gente poderia estar mais unidos, né? Tanto o governo quanto empresas privadas, terceiro setor, faculdades, né? Eu acho que toda a comunidade em si. Onde que você vê que a gente ainda tem possibilidades dessa união? E aí eu digo que quem dá o tom nesse país é o povo. Então, quando a gente começa com essa plantação dessa semente, de mostrando como é importante, às vezes, assim, até na insistência. Você vai insistindo, as pessoas, não vou fazer. Porque não é obrigação minha, é o Estado que tem que dar. Mas aí comprei a minha entrada social aqui. Vou pro show sem levar meu quilo de alimento não perecível. Só que eu tô vendo, na hora que eu tô entrando no show, várias pessoas doando. E aquilo ali vai incutir na minha cabeça. Brasília vende educação. Então, olha o exemplo da nossa faixa de pedestre. Então, quando você começa a ir nos eventos e você começa a ver todo mundo carregando a sua sacolinha, entregando ali o seu quilo de alimento, esqueci de comprar, na porta do evento já tem ali alguém vendendo. Você volta lá. Eu já frequentei o na praia, já falei que essa história pro Edu. E aí fui para entrar uma vez, esqueci o quilo de alimento, opa, peraí, deixa eu ir ali, comprei e entrei. Então, quando você vai para a parte cultural, você dá o tom do que qualquer político nesse país vai fazer. E aí a gente vai para o lado empresarial. Quando a gente vai para eventos como esse, quando a gente conversa numa roda de amigos, ou vai para uma faculdade falar sobre o que o Pedro falou aqui, o que é isso na prática, o que isso na prática representa. Quando eu começo a incutir na cabeça das pessoas que o lixo daquela pessoa pode salvar uma família, dando renda para aquela família. Então é a troca de informação. E, como dito aqui, a minha crença realmente está na parte cultural. Se a gente investir, quando eu falo cultural, agregar solidariedade, empatia, o olhar para o lado a grandes eventos. Se a gente conseguir avançar nesse ponto, todo o país vai conseguir avançar na cobrança ali de um ingresso
podendo a possibilidade de pagar um pouquinho a mais, seja o que for, seja o valor que for, para poder ajudar mesmo. E eu acho que a gente tem que tirar realmente da mente brasileira de que é o político que vai salvar a humanidade. Porque não é o político que vai salvar a humanidade. Ao político compete administrar. Ter ali, centralizar nele uma administração. Mas quem vai salvar é a educação, é as pessoas se empoderando ali, né? Entendendo como é que tudo gira, como é que tudo acontece e se colocando à disposição. Se a gente conseguir fazer esse tripé, Estado, sociedade civil, empresariado, todo mundo evoluindo junto, não tem erro. Isso. Quando você estava falando, eu estava aqui refletindo que tem uma coisa também que é muito poder do hábito. Né? Enquanto o Pedro falava, né, do hábito da gente separar o lixo, e eu lembrei, quando você falou da sacola, quando eu vou para outro estado, eu fico abismada quando a gente tem sacolinha no supermercado, porque eu tô tão acostumada a não ter, né, de eu ter que levar a minha sacola reciclada, né, enfim. E aí, quando eu vou para outro estado, eu acho aquilo esquisitíssimo. Eu falei, gente, como que esse estado aqui ainda não tirou a sacolinha plástica do supermercado? E eu acho que é uma questão de hábito, né? E quando a gente vai reforçando cada vez mais esses discursos, tendo esses tipos de evento, que a gente vai reforçando cada vez mais esses conceitos, a gente vai, né, dando aquela colocando aquela pulguinha atrás da orelha, né, fazendo com que as pessoas reflitam sobre essas nossas ações, né? Muito bem. Pedro, você como um super comunicador aqui do DF, eu queria que você me falasse aqui um pouquinho qual que é o papel de comunicação realmente na consolidação dessa cultura, né, para as nossas práticas sustentáveis de transformação social, ou que a empresa está investindo. Qual que é esse poder da comunicação interna para que essa cultura, né, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes do evento, que todos realmente aderem, né, a esses novos projetos que as empresas estão fazendo? Verdade. Quando a gente iniciou o projeto lá no Big Box, o maior desafio era como é que eu vou separar os resíduos de 46 lojas, são 6 mil colaboradores, e todo mês trocam 200 desses 6 mil. Como é que eu vou fazer para treinar esse pessoal para a gente separar o lixo? Então a gente teve que fazer uma mudança de mentalidade nos colaboradores de base, pessoas que recebem, às vezes, né, só um salário mínimo, nunca vão pensar em separar lixo em casa, porque nem tem tempo para isso, porque às vezes tem um filho que está passando fome. Como é que a gente vai conseguir engajar as pessoas nisso? Então foi através de realmente a repetição, a conscientização, treinamentos em cada loja. Então toda loja recebe pelo menos um treinamento a cada trimestre para reforçar e treinar as pessoas. Elas precisam entender que sustentabilidade não é algo de outro mundo, não é algo caro, tá? Há um passo de você prestar atenção na hora que você vai jogar o seu lixo e jogar o lixo de forma separada. Tudo começa aí. E aí, quando a gente vai levar isso para olhar não só para a empresa, mas olhar para a população, quantos de vocês realmente, por exemplo, sabem o que é de fato sustentabilidade? Qual que é a importância de você separar o lixo? Quem sabia que um catador, através dos recicláveis, que para nós são lixo, ele recebe R$3.000 por mês? Então, tem uma completa desinformação que começa com a crença das pessoas, que é muito limitante, de achar que justamente o problema da fome está nos políticos, só que, na verdade, as pessoas não entendem que os políticos também são pessoas do mundo. Então, não faz nenhum sentido pensar isso, e vai muito, acho que, de uma tendência que o ser humano tem, Paula, de terceirizar a responsabilidade. É muito mais fácil eu terceirizar a responsabilidade da fome para o governo, porque eu não preciso fazer nada. E eu fico lá na minha. Só que é um gesto completamente escasso, vitimista e egoísta. Sendo que, se as pessoas soubessem que aquela casca de limão, aquela casca de banana, aquela semente do mamão vira adubo para ela replantar novos mamãos e bananas, e ela não precisar comprar aquele mamão, ela ia saber que ela ia ter uma economia muito grande. Então falta realmente, através da comunicação, que é um meio para se levar toda essa conscientização, para as pessoas entenderem que elas podem ter uma mentalidade circular, não uma mentalidade de desperdício, que é o que mais tem. Daí se a gente vai precisar contar com área pública, contar com a área privada, na verdade com todo mundo que de alguma forma lidera, tem uma influência em pessoas, para que a gente possa, nós primeiro, que somos líderes, começarmos a fazer e começarmos a falar. Entender que já tem lugares no mundo
que isso é completamente cultura, inclusive lugares no Brasil. Eu viajei agora, passei 15 dias fora, conheci uma menina de Curitiba, ela falou, Pedro, lá é praticamente obrigatório não só separar os recicláveis, mas lavar os recicláveis antes de descartar. Que daí esse catador, na hora dele descartar, ele até ganha mais, porque o reciclável limpo vale mais. Então tem lugares no Brasil aqui, gente, em Curitiba, que eles já estão muito à frente de nós. Lá na Europa, por exemplo, lá no Big Box também, nós estamos nos formando como o principal centro de coleta de descarte de resíduos da população. Eles entregam esses resíduos nas lojas e a gente faz essa logística reversa. Então hoje, por exemplo, você tem pilha em casa guardada. Leva lá no Big Box. Gente, eu tava sempre tem um louca pra contentor saber de onde eu pilha. levava isso, que eu nunca sabia. Exatamente. A gente pode receber as pilhas de vocês, Paulo, de todos vocês. Roupas usadas que vocês às vezes não sabem para quem doar. A gente recebe roupas também. E recebemos em parceria com a Heineken e com a Ambipar todo tipo de recicláveis. Então você descarta o seu reciclável naqueles coletores da Heineken em lojas do Big Box, você ganha pontos. Você pode trocar por produtos do próprio Big Box ou por descontos na conta de luz, entre outras coisas. Então, a gente precisa ter essa mentalidade circular e começar a fazer isso para a gente entender que o lixo não é lixo, ele é só uma matéria-prima que ainda não foi dada nenhum novo destino. E daí com essa visão, ela vai gerar valor. Então, às vezes eu falo que o lixo ele pode ser o luxo que você não está vendo. Muito legal. Excelente, Pedro. Roque, você está transitando aí pelo terceiro setor, também também está aí dentro de um grande festival aqui do Distrito Federal, na parte de comunicação, cultura, né? Que tipo de formação profissional você vê que ainda falta para estruturar esses ecossistemas que a gente precisa? Eu acredito que não só a formação profissional, igual a gente falou aqui de ter que lavar alguns resíduos antes de tirar, eu acredito que isso deveria vir desde a nossa formação, a gente entender realmente a importância da sustentabilidade. Quando a gente fala sustentabilidade, a gente cresceu aqui, uma palavra relativamente recente, associando isso a coisa verde, coisa do ambiente, e a gente esquece que são 3 pilares, né? E acredito que trazer a educação, como a própria Maiara e alguns de nós aqui falou, ela é libertadora. Então, não só a formação profissional, como a gente tem a exemplo aqui do Calel, empresas como a Iseco, não só pessoas capacitadas, mas acredito que um passo atrás, para que a gente, primeiro, desperte o interesse em fazer a diferença e que o nosso trabalho seja uma consequência disso, né? Como os próprios exemplos aqui que a gente deu, os catadores, se não me engano, eles recebem R$7 o quilo da lata. Já pensou a diferença na vida dessa pessoa que faz se ele pega um lixo que já está todo separado? Olha que incrível, você está praticamente já dando um saco de dinheiro, literalmente, para essa pessoa. Então, quando a gente começa a entender o reflexo imediato dos nossos atos, a gente vai começar a querer fazer cada vez mais isso. Só que, infelizmente, as pessoas não têm acesso a isso. Então, é muito difícil a pessoa entender que o catador, isso é uma renda, porque a pessoa não tem acesso a esse catador. A pessoa não tem acesso às pessoas na comunidade, saber que a grama é uma verdadeira riqueza para aquela família. Então, acho que dá um passo para trás e a gente desconstruir esses muros que nos separam para entender que sustentabilidade não é sobre só ambiente, mas econômico e social, principalmente, para que a gente possa, igual a Mayara falou, que a cultura, ela é social, ela é dentro da solidariedade. Então, não só profissionais, como temos bons exemplos aqui, mas eu acredito que investir na base, literalmente, para que a gente possa, desde criança, já enraizar. Igual ele falou, eu cresci com uma vontade de transformar o mundo. Todos nós aqui, com certeza, passou pelo processo de, quando a gente começou a fazer isso, todo mundo falava, cara, você é louco, você é maluco, isso não faz sentido. Tenho certeza que todo mundo aqui, todo mundo em casa que faz algo sustentável, algo que muda o mundo, impacta o mundo positivamente, passa por isso. Depois que começa a dar o retorno, todo mundo fala, gênio, genial, incrível, sempre admirei. Então é realmente a gente começar a estimular desde o início isso, para que cada vez mais isso venha sendo feito naturalmente. E convenhamos, né, que a gente aprendeu a separar lixo lá na escola. E aí a gente parece que desaprende, Exato. né? Depois que é vira adulto, Porque né? não vem, igual você falou, no hábito, não tá mais no nosso costume. Exato. A gente não tem nenhum incentivo constante daquilo e se perde. A gente vai só caindo na inércia. É quebrar a inércia. É falar, opa, peraí. Não, vamos voltar. É por isso que eu falei, voltar um passo atrás. A gente já soube fazer. Então é só reaprender, não é aprender de novo. Vamos lembrar que a gente sabe fazer. Isso mesmo.
Edu, o que que vem pela frente? O que que vocês estão olhando aí para o Instituto Fome de Música? Quais são os próximos passos do Instituto? Como a gente pode ajudar cada vez mais? Conta aí um pouquinho de futuro. Eu acho que é uma coisa que vocês falaram aqui também, que é uma questão de mudança de cultura. Porque até pouco tempo atrás não se tinha cultura aqui no Distrito Federal de se comprar meia por 1 quilo e levar o quilo de alimento. Né? Então a gente falou, cara, a gente vai levar isso muito a sério e a gente vai barrar todo mundo mesmo. Né? Já teve caso de tentar entrar um sócio nosso, foi barrado. E aí me ligou, pô, como é que tá a operação? Eu falei, a operação tá ótima, irmão. Porque se te Você foi barrado, tá funcionando. Então, assim, eu nunca vi ninguém falar, nenhuma pessoa falar, eu quero que criança passe fome, eu quero tocar fogo em ar. Eu nunca vi esse tipo de... Até deve existir esse tipo de... Ainda bem que eu tive a sorte de nunca conhecê-las. Mas o que eu vejo são pessoas querendo participar de um grande movimento e muitas vezes não sabe como. Então, né, o Duda tem presenciado aqui os vídeos que a gente tem feito. Adivinha qual que é o vídeo mais assistido do Na Praia? É o vídeo social. É o vídeo da doação de alimentos, onde as pessoas se sentem parte daquilo. Né? Então, eu acho que a gente... Eu entendo que a gente também, de certa forma, dita certas tendências, né? Depois que a gente faz uma coisa que é muito legal e as pessoas, né, aplaudem, porra, deu certo, pô, que legal. Tem muitas empresas, muitos festivais que vêm atrás da gente. Pô, como é que vocês fizeram isso? E a gente, nessa parte de sustentabilidade, a gente é open source, a gente abre realmente o jogo. Então, eu acredito que a gente vai começar a fazer agora um trabalho de articulação gigante, né, com os eventos, fazendo parcerias, né, fazendo o que a gente tem a parceria com o Big Box, maravilhosa, né? Com o Pedro, a gente, como a Mayara falou, você chega na porta do evento, você não trouxe o quilo de alimento, você vai ser barrado. E aí você tem do lado a tenda como a do Big Box, né, que você pode comprar o seu quilo de alimento e aí sim entrar no evento. Por isso que a gente coloca já 2 placas gigantes. Eu tive até algumas dificuldades para provar nisso no início, que eu falei, como é que vai ser essa placa? Uma coisa bonitinha, discreta? Não, coloca uma placa vermelha, como se fosse um semáforo de sinal, vermelho para quem não tem um alimento, verde para quem tem um alimento, vermelho para quem não tem. E eu acho que dessa forma, aos pouquinhos, as pessoas querem fazer parte de uma mudança de cultura e assim a gente vai fazendo. Né? A gente dita uma faíscazinha, fala, pô, legal, ó, que legal esse movimento. Chama o artista para perto, que é muito importante. Às vezes a gente, enquanto empresa, enquanto R2, enquanto festival na praia, a gente fala para um público muito pequeno. Mas se os artistas toparem vir com a gente na causa, a gente vai ficar muito maior. Cada artista tem um alcance gigante com diversos tipos de público. Então, pegar essa ideia, que é uma ideia super simples, seja da reciclagem do lixo, seja da doação de alimento, levantar essa faísca e chamar os influenciadores, chamar o público, chamar o artista para participar, que aí eu tenho certeza que vai ser uma girada de chave muito grande. Muito legal, show. Eu queria fazer uma pergunta para vocês 4, é a mesma pergunta. Eu queria ver qual que vai ser a resposta de vocês. Qual que é a principal mudança de mentalidade que vocês acreditam que o Brasil precisa fazer para ver que a cultura é um vetor de política pública? Quem quer começar? Posso começar? Pode, fica à vontade. Eu acho que a primeira coisa é a gente pensar na empatia, né? Eu acho que é uma palavra assim que vem acima de tudo, no sentido de fazer o bem. Você se colocar no lugar do próximo. Então, hoje, as pessoas que não são os políticos, né, estão no cargo de político, e as pessoas que estão assistindo, que estão votando, que estão participando, que estão doando alimentos, que estão em qualquer esfera, eu estou falando de seres humanos, né? A gente tem que ter a empatia, a gente tem que ter a coisa de pensar no outro, né? E não, isso não é um problema meu, mais uma vez, como a Mayara falou, isso é um problema de todo mundo, né? Então, a primeira coisa que eu acho para a gente mudar, para a gente realmente ter uma virada de chaves em termos de estratégia, se colocar no lugar do outro, vamos pensar no próximo, vamos pensar nos mais vulneráveis, né? Como é que a gente pode? Para a gente foi talvez uma coisa relativamente fácil, porque tem 350 mil pessoas vindo no festival, vamos adicionar R$1 a cada convite, são ações que são super simples, mas eu acho que se cada um pensar no seu, tendo uma empatia de pensar no próximo, né? Fazer parcerias, né? Eu acho que é isso que a gente está fazendo, cara, sozinho eu só chego até aqui, Duda, me dá uma força naquilo. Pô, Mayara, depois já faz muita coisa, se a gente junto fizesse aquilo, né? Pedrão também. Então, eu acho que a primeira coisa é para mudar realmente uma estratégia nacional, para mudar realmente uma cultura, né? Ter algo assim realmente transformador, é a gente ter um pouquinho de empatia. E eu acredito nas pessoas, eu acredito na humanidade, né? Senão a gente não estaria fazendo 1/10 das coisas que a gente faz. Eu realmente acredito num mundo melhor.
Então, essa questão de fazer parcerias, de pensar no próximo, eu acho que é o básico, que a partir disso as coisas começam a serem transformadoras. Justo. Bom, vou repetir a palavra, não por falta de criatividade, mas para ratificar, potencializar. Eu acredito que a empatia seja a palavra fundamental, o sentimento fundamental para que a gente gire essa chave, porque, igual você falou, a maioria das pessoas quer ajudar, quer transformar, mas a gente não sabe como. Então, se a gente. E muitas vezes, inclusive, a gente nem sabe. Muito dos vídeos que a gente faz, muitas das divulgações que a gente faz na comunidade, na rua, nas ações, as pessoas ficam impactadas, falam, meu Deus, porque a pessoa não sabe, nunca vê aquilo. E a gente, nas redes sociais, de uma forma geral, a gente não tem acesso. Então, agora que a gente tem cada vez mais conseguido mostrar, as pessoas têm buscado mais. E isso reforça isso que a gente está falando, que muitas vezes nem passa na nossa cabeça, e por isso a gente não faz. Muitas vezes não sabia que precisava limpar o lixo para ajudar uma pessoa que vai estar ali na linha de frente. Então, a virada de chave para mim é a gente entender que não é porque não me afeta que o problema não é meu. É dentro dessa mentalidade que a gente pensa na acessibilidade para as pessoas com deficiência física, pensando desse jeito que a gente pensa no alimento, em vez de pensar, poxa, que saco, eu tenho que trazer o alimento, pô, que irado que eu tenho que levar o alimento, não é tipo, pô, aquele evento cobra, não, é que massa que aquele evento cobra. E a gente girar essa chave de saber que, de novo, não é porque eu não passo fome que eu não me preocupo com quem passa. E a partir daí a gente vai conseguir pensar de fato fora da nossa bolha, fora principalmente da nossa zona de impacto e conforto também. Fazendo a ordem aqui. Acredito que muito conectado com a empatia é exatamente a gente sair da ideia do eu e para a ideia do nós. Quer entender que está tudo conectado. Todos nós estamos conectados. Se vocês forem ler pesquisas, lei da atração, fala isso, está tudo conectado. Cristianismo, fala sobre a gente tá junto, a gente está unido e a gente se ajudar. Qualquer tipo de religião, judaísmo, islamismo, todas vão falar essas palavras de união, da gente se unir, porque juntos a gente é muito mais forte. Por exemplo, existiria empresa sem colaborador? Existiria líder sem liderado? Existiria estagiário sem os empregos? E os empregos também precisam dos estagiários para ter aquela mão de obra barata, entende? Então, sempre a gente vai precisar um do outro. Só que muitas vezes a gente não sabe disso. A gente acredita que não, tem só que resolver o meu, porque está muito difícil. E a gente entender que o trabalho em equipe, ele dá menos trabalho para cada uma das pessoas da equipe e dá muito mais resultado. E daí, com isso, a gente conseguir se ajudar muito mais. E entender que quando eu ajudo, eu também sou ajudado. Talvez não pelaquela direta pessoa que eu ajudei. Mas como tá tudo conectado e o mundo gira, a gente vai receber uma boa ação depois. Às vezes, não é porque eu doei comida pro Edu que ele vai me doar comida, mas é porque eu doei comida para ele que eu vou receber algum bom dia quando eu estiver triste. Ou às vezes eu acordei com uma super preguiça, mas eu fiz aquele esforço para vir trabalhar e quando eu pisei aqui no meu trabalho eu fui super bem recebido porque eu fiz o meu esforço. Então, acreditem, está tudo conectado e as ações positivas que a gente faz, fiquem tranquilas, elas vão voltar para você. E mesmo se não voltar, a gente reforça que a empatia está aí para justamente a gente não ficar focado só no nosso umbigo. Bom, e eu já falo sobre gratidão e oportunidade. E aí, exatamente o que se mencionou aqui. Eu penso isso na minha vida, eu tenho certeza que cada um aqui, na hora que vai doar qualquer coisa, eu vou doar uma blusa que eu não uso mais, eu vou no mercado comprar uma cesta básica para alguém, naquele primeiro momento vem, eu tenho essa oportunidade. Então, quando a gente reconhece que essa oportunidade foi dada para cada um de nós, ao sair de casa, você tem essa opção, você tem essa possibilidade, você tem esse poder de ajudar alguém, então, utilize desse poder. Essa oportunidade, ela não está sendo dada só para aquele que vai receber aquele alimento, aquela doação, aquela roupa, mas ela está sendo dada a você. Então, a gente não precisa passar por um acidente para reconhecer e olhar para a nossa vida lá atrás. Eu faço isso quase todos os dias. Eu procuro, na hora do estresse, não quero mais, não gosto, não vou, não sei o quê, não preciso disso. E aí você para e olha para trás e fala, meu Deus, olha onde eu estou agora. Por que não fazer? Por que eu não vou levar 1 quilo de alimento não perecível? Por que eu comprei um ingresso tão caro e não vou levar um pacotinho aqui de arroz, de macarrão, de feijão? Por que eu não vou utilizar dessa oportunidade? E aí, por que eu não vou ser grato também
por poder comprar um ingresso mais barato? Por que que eu não vou ser grata, então, a Deus por essa oportunidade de fazer esse meu trabalho? Por que que eu não vou agradecer pela oportunidade de estar diante da minha empresa aqui, dos meus colaboradores, e mais do que eu viver esse momento, proporcionar para eles esse momento. Eu falo isso para minha equipe que trabalha comigo. Então, não é só a realização da primeira-dama numa ação como essa, é eu poder proporcionar para eles, esses que trabalham comigo, a experiência de vir aqui no Dia das Crianças e viver tudo aquilo. E daqui a alguns anos eles olharem e falar, eu lembro do dia que eu participei de um evento que foi assim, assim, assado. Então, o Edu acompanhou aqui de uma criança, que a gente recebeu várias crianças vulneráveis aqui. Alguém falou que não me lembro de levar a graminha, né? E aí eles estavam aqui com uma oportunidade de comer um sanduíche dos girafas. Quantos não queriam comer naquela hora para levar para casa, para mostrar para a mãe, olha o que eu vou comer pela primeira vez? E aí não era uma realização minha, da minha equipe, do Edu, de quem estava trabalhando aqui, o dono dos girafas que proporcionou esse momento, mas de um coletivo. Então, a sementinha que foi plantada, aquela criança, ela vai guardar esse hambúrguer, não o hambúrguer em si, mas na memória. E aí, daqui a alguns anos, quando ele for adulto, ele vai querer fazer a mesma coisa. Se ele tiver oportunidade, se ele crescer na vida, se ele vencer na vida, ele vai querer pegar um hambúrguer e dar para alguém, fazer alguma coisa. E é assim que a gente vai girando. E é assim que a gente vai alimentando a nossa cultura, né? Eu queria só complementar a Maiara, isso que ela falou, eu acho muito interessante, muito bacana mesmo da gente ter a oportunidade. Eu tenho um pensamento, inclusive é crítico sobre isso, que eu falo o seguinte, que se a gente, diante da oportunidade que a gente tem de transformação, se a gente não fizer, a gente vai estar sendo negligente com a humanidade. Foi me dada essa oportunidade, estou com a oportunidade na mão de fazer aqui, de articular e de arrecadar milhares de alimentos para milhões de pessoas. Se eu não fizer isso, eu estou sendo negligente com os seres humanos de maneira geral. É isso mesmo. Você me lembrou de uma coisa, agora, assim, me veio. Tem um site, eu não vou, depois eu passo para a Fernanda para a gente colocar aqui no vídeo. Tem um site que você faz um cálculo de quantos mundos você precisa para você continuar tendo o seu estilo de vida que você tem hoje. E aí eu fiz esse cálculo e, gente, é deprimente, porque eu preciso de 3 a 4 mundos para mim. Então, e eu acho que é isso. Enquanto a gente não começar a olhar que do jeito que a gente está indo, não vai dar, né? E a gente está falando de necessidade básica, né, gente? É fome, é segurança alimentar. Né? Então, é você não saber o que você vai comer daqui a algumas horas no seu jantar, né? Então, assim, é uma coisa tão básica, tão simples, né? Que é até assim, é indignante a gente ter que estar discutindo sobre isso ainda em pleno século XXI, né? Então, espero que nos próximos anos, conforme a gente está tendo cada vez mais ações e, assim, grandes exemplos que vocês estão aqui hoje, eu fico muito feliz de grandes projetos do Distrito Federal, né? Assim, o Lixo Zero na praia, o Moto Week, né? Então, acho que a gente tem o SEJA, o Instituto Fome de Música, são todos projetos daqui, né? E justamente para a gente poder fazer essas mudanças. Por favor, Pedro. E Paula, para complementar e finalizar com chave de ouro, todas essas ações do combate à fome, elas vão dar oportunidade para quem está passando fome começar a pensar em crescer na vida, em arrumar um emprego. Então, acho que são essas duas etapas. Resolver a fome, porque quem está com fome para de pensar na fome e começa a pensar em como é que eu vou arrumar um emprego para eu sair dessa opção. E depois eu, então, arrumei emprego, aí a gente começa a reduzir desigualdade social e pobreza e essa pessoa não vai mais precisar dessa doação. E daí a gente vai precisar que todos nós que somos detentores de várias áreas do conhecimento, a gente precise começar a falar mais, a verbalizar mais. Então, quem aí já pensou em fazer um post, mas não postou porque ficou com medo, mas eu vou fazer o papel de blogueira aqui agora, vou botar a minha cara. Cara, faça, posta. Assim, ensine o que você aprendeu. Se todo mundo ensinasse aquilo que a gente tivesse aprendido, a gente com certeza teria muito mais conscientização e teria muito mais pessoas formadas e a gente não ia depender só da escola para a gente estar formado. Então, a gente que conhece disso, vamos verbalizar, vamos falar mais, vamos ensinar mais esses conhecimentos, porque aí essa comunicação vai acontecer e a gente faz uma força maior. É isso. Gente, quando a gente fala de coisa boa, o tempo voa. Então, nosso tempo se encerrou. Quero agradecer mais uma vez ao Jornal de Brasília, ao convite da Fernanda,
a todos vocês. Gente, a cada edição aqui eu aprendo muita coisa, então eu agradeço demais por compartilhar aí o conhecimento de vocês. E é isso, vamos para a próxima edição em breve, né, Fer? Vou passar aqui o microfone para você dar as notícias. Obrigada, gente. Valeu. Obrigada, pessoal. Eu quero trazer aqui uma mensagem para todos vocês do Jornal de Brasília. A cultura transforma porque conecta. E quando ela encontra propósito, se torna política. O que vimos aqui hoje é um recado claro para marcas, governos e lideranças. Impacto social não é mais um departamento, é o centro da estratégia de quem quer existir no futuro. Mais do que discurso, precisamos de ação. Mais do que tendência, precisamos de estrutura. Mais do que projetos pontuais, precisamos de políticas permanentes. O Jornal de Brasília acredita na força do conteúdo que gera presença e da presença que gera transformação. Muito obrigada a todos que fizeram parte disso, parte desse movimento, e eu convido todos a transformar realidades com música, com propósito e com ação coletiva. E quando esses conteúdos todos saírem, por favor, distribuam, porque mais pessoas precisam ouvir isso. Muito obrigada, muito obrigada. Agora eu vou pedir só um minutinho de vocês aqui no palco.